Quando Lucas me empurrou para fora do apartamento que eu paguei, gritando na frente de todos os vizinhos que Mariana era a verdadeira dona daquela casa, eu não chorei. Enquanto ela sorria da janela segurando as chaves da minha própria porta, algo dentro de mim não quebrou, congelou. Porque naquele momento, com minha mala na calçada e os olhares de pena ao redor, eu lembrei de um detalhe que nem Lucas, nem sua amante, nem ninguém naquele prédio sabia. Um detalhe enterrado nos contratos que só eu tinha acesso. E quando o sol nasceu no dia seguinte, nenhum deles estava preparado para o que eu tinha feito durante a noite. Se você já passou por uma traição que te fez querer revidar, deixe seu like agora e se inscreva no canal, porque essa história está só começando, e garanto que você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu depois. Meu nome é Beatriz Santos, tenho 32 anos e trabalho como analista financeira em Porto Alegre. Durante 4 anos, construí uma vida ao lado de Lucas Ferreira. Conheci ele numa festa de amigos em comum, daquelas noites quentes de verão onde todo mundo se reúne num terraço com cerveja gelada e música alta. Ele era engraçado, charmoso, sabia exatamente o que dizer para te fazer sentir especial. No começo era bom, realmente bom. Morávamos num apartamento de 2 quartos no bairro Moinhos de Vento, um lugar que eu escolhi, negociei e paguei sozinha. Lucas sempre dizia que estava investindo em projetos, startups promissoras que nunca saíam do papel. Enquanto isso, eu acordava às 6 da manhã, enfrentava o trânsito caótico da cidade, trabalhava 10 horas por dia e voltava para casa cansada, mas sempre tentando manter tudo funcionando. Ele dizia que contribuía de outras formas. Fazia compras de vez em quando, cozinhava nos finais de semana, organizava nossos passeios. Eu aceitava porque amor, eu achava, era sobre dividir pesos diferentes. Eu não sabia ainda que estava carregando tudo sozinha. Os sinais começaram sutis, mensagens apagadas, reuniões que se estendiam até tarde, um perfume diferente na camisa. Quando eu perguntava, Lucas sorria com aquela confiança irritante e dizia que eu estava estressada demais, que precisava relaxar. E eu acreditava. Ou fingia acreditar, porque confrontar a verdade significava admitir que talvez eu tivesse desperdiçado 4 anos da minha vida. Até aquela terça-feira de outubro, quando voltei mais cedo do trabalho. Subi as escadas do prédio ouvindo risadas femininas vindas do meu próprio apartamento. Risadas que eu não reconhecia. Risadas que congelaram meu sangue antes mesmo de eu girar a chave na porta. A porta do apartamento se abriu devagar, e o que eu vi destruiu qualquer ilusão que ainda restava. Mariana estava sentada no meu sofá, descalça, com as pernas dobradas embaixo do corpo, segurando uma taça do vinho que eu tinha comprado na semana anterior. Lucas estava ao lado dela, tão próximo que seus ombros se tocavam. Eles riam de algo na tela do celular dele, completamente à vontade, como se aquele espaço pertencesse a eles. Quando me viram, o sorriso de Lucas desapareceu. Mariana apenas me encarou com uma calma perturbadora, como se minha presença fosse um pequeno inconveniente. Mariana era a prima distante que ele mencionava de vez em quando. A que estava de passagem por Porto Alegre, a que precisava de um lugar para ficar alguns dias. Eu nunca desconfiei. Por que desconfiaria? Ela era educada, simpática. Sempre agradecia quando eu deixava toalhas limpas no banheiro de hóspedes. Mas agora, vendo a forma como ela olhava para Lucas, como seus dedos roçavam o braço dele enquanto conversavam, tudo ficou dolorosamente claro. "O que é isso?" perguntei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Lucas se levantou rápido demais, como se tivesse sido pego roubando. "Beatriz, a gente precisa conversar. Não é o que você está pensando." Engraçado como pessoas que mentem sempre dizem isso. Como se existisse uma versão dessa cena que não fosse exatamente o que eu estava pensando. Mariana colocou a taça na mesa, lentamente, e ficou de pé. Ela não parecia envergonhada. Parecia pronta para algo. "Lucas." A voz dela era suave, doce demais. "Talvez seja melhor você contar a verdade agora." A verdade. Lucas passou a mão pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem.
Ele fazia isso quando estava nervoso. Beatriz, eu não planejei isso. Mas Mariana e eu, nós nos conectamos de um jeito que... Ele pausou, que eu nunca senti antes. Meu estômago revirou. Você está terminando comigo? Perguntei, ainda tentando processar. Aqui? Agora? Com ela assistindo? Ele desviou o olhar. Eu acho que seria melhor para todo mundo se você desse um tempo. Saísse por uns dias. Para a gente resolver as coisas. Para a gente resolver as coisas. Como se eu fosse parte do problema. Como se minha ausência fosse a solução que eles estavam esperando. Foi quando algo dentro de mim mudou. Não foi tristeza. Não foi raiva. Foi uma clareza fria e cortante. Eu olhei ao redor do apartamento que eu tinha construído, decorado, pago. Cada móvel, cada quadro na parede, cada conta de luz, água, condomínio, tudo saía da minha conta bancária. Sair, eu repeti calmamente. Você quer que eu saia do meu apartamento? Lucas franziu a testa. Nosso apartamento, Beatriz. A gente mora aqui junto. Mora, eu corrigi. Você mora. Eu pago. A expressão dele endureceu. Ah, vai começar com isso de novo? Você sempre joga na minha cara que ganha mais. Nem tudo é sobre dinheiro. Mas é sobre respeito. Eu respondi. E você acabou com qualquer respeito que eu tinha por você. Foi aí que tudo explodiu. Lucas começou a gritar que eu era controladora, que sufocava ele, que Mariana o entendia de um jeito que eu nunca consegui. Mariana ficou ali, assistindo, quase satisfeita, como se estivesse vencendo uma competição que eu nem sabia que existia. Eu tentei responder, mas minha voz foi engolida pela dele, cada vez mais alta, mais agressiva. Até que ele fez algo que eu nunca imaginei que faria. Ele pegou minha mala do armário, começou a jogar minhas roupas dentro, sem cuidado, sem pensar. Você quer ficar se fazendo de vítima? Então sai. Sai agora. Eu tentei impedir, segurar a mala, mas ele me empurrou. Não com força brutal, mas o suficiente para me fazer cambalear. O suficiente para me fazer entender que ele não era mais a pessoa que eu conheci. Ou talvez sempre tenha sido, e eu que nunca quis ver. Mariana pegou as chaves reservas que estavam penduradas perto da porta. Lucas pegou a mala e abriu a porta do apartamento. O corredor estava vazio, mas não por muito tempo. Assim que ele começou a arrastar minha mala pelo chão, portas começaram a se abrir. Vizinhos curiosos, alguns preocupados, outros apenas querendo assistir ao show. Dona Clarice, a senhora do apartamento ao lado, colocou a mão no peito. Meu Deus, o que está acontecendo? Lucas ignorou. Ele desceu as escadas comigo atrás, implorando para ele parar, para conversarmos como adultos. Mas ele não parou. Chegou no térreo, empurrou a porta de vidro e deixou minha mala na calçada. Mariana desceu logo depois, segurando as chaves do apartamento como se fossem um troféu. Na frente de pelo menos 10 vizinhos, Lucas anunciou: agora a dona dessa casa é a Mariana. Beatriz não mora mais aqui. Os olhares de pena me queimaram mais do que qualquer palavra. Eu ouvi sussurros. Vi celulares sendo erguados. Senti a humilhação descendo sobre mim como uma onda pesada. Mariana sorriu, subiu de volta para o prédio e acenou da janela do meu apartamento. Da minha janela. Eu fiquei ali parada, na calçada, sob a luz alaranjada dos postes, com uma mala aos meus pés e um buraco no peito. Mas enquanto as lágrimas queimavam meus olhos, minha mente já estava trabalhando. Porque havia algo que nem Lucas, nem Mariana, nem nenhum daqueles vizinhos sabiam. E era isso que ia mudar tudo. Entrei no carro, fechei a porta e finalmente deixei as lágrimas caírem, mas não por muito tempo. Limpei o rosto, respirei fundo e peguei meu celular. Abri a pasta de documentos salvos na nuvem, aquela que eu organizava meticulosamente desde o dia em que assinei o contrato do apartamento. Cada recibo, cada comprovante, cada assinatura,
Tudo estava ali. E em nenhum lugar, absolutamente nenhum, aparecia o nome de Lucas Ferreira. O apartamento estava registrado apenas no meu nome. O financiamento, no meu nome. As contas, no meu nome. Lucas nunca contribuiu legalmente para nada. Ele morava lá porque eu permitia. E agora, ele tinha acabado de cometer um erro que eu ia usar a meu favor. Liguei para minha advogada, doutora Helena Vargas, mesmo sendo quase meia-noite. Ela atendeu no terceiro toque, voz rouca de sono. Beatriz? Tudo bem? Não, eu disse, a voz trêmula, mas decidida. Preciso de você agora. Lucas me expulsou do meu próprio apartamento. Colocou a amante lá dentro, na frente de todo mundo. Houve uma pausa. Então a voz dela ficou afiada, profissional. Ele está no apartamento agora? Com ela? Está. Perfeito, ela disse. E eu quase pude ouvi-la sorrindo. Vamos tirar os dois de lá amanhã de manhã. Legalmente. Me manda todos os documentos que você tem. Agora. Passei a noite acordada no carro, estacionada em frente a um posto de gasolina, enviando e-mails, digitalizando contratos pelo celular, respondendo perguntas da advogada. A cada documento anexado, eu sentia meu poder retornando. Não era vingança. Era justiça. Era recuperar o que sempre foi meu. Às 5 da manhã, a doutora Helena me ligou. Está tudo pronto. O oficial de justiça vai estar aí às 6h30. Você quer estar presente? Eu quero, respondi sem hesitar. Às 6h15, estacionei a 2 quadras do prédio. Vi o carro oficial chegando, o homem de terno descendo com papéis na mão. Meu coração batia rápido, mas minhas mãos estavam firmes. Era a hora de Lucas e Mariana descobrirem que ações têm consequências. O oficial tocou a campainha. 1 vez, 2 vezes, 3. Finalmente, Lucas abriu a porta, de bermuda e camiseta amassada, olhos inchados de sono. Ele franziu a testa. Quem é você? Oficial de justiça. O homem respondeu, mostrando a identificação. Tenho uma ordem de reintegração de posse. Este imóvel pertence exclusivamente à senhora Beatriz Santos. O senhor e qualquer outra pessoa presente tem 30 minutos para recolher pertences pessoais e desocupar o local. Lucas ficou branco. O quê? Isso não pode ser verdade. Mariana apareceu atrás dele, enrolada no meu roupão. Meu roupão. O que está acontecendo? O oficial entregou os papéis a Lucas. Está tudo aqui. Documentação comprobatória, registros de propriedade, ordem judicial. Se não desocuparem voluntariamente, a polícia será acionada. Foi quando eu apareci, subindo as escadas calmamente. Lucas me viu e seu rosto se contorceu entre choque, raiva e pânico. Você não pode fazer isso, ele gritou. A gente morava junto. Você não pode me jogar na rua. Eu parei na frente dele, olhando diretamente nos olhos. Engraçado. Ontem você não teve problema em me jogar na rua. Na frente de todo mundo. Mariana deu um passo à frente. Você é louca. Isso é perseguição. Não, eu respondi, minha voz gelada. Isso é consequência. Vocês acharam que podiam me humilhar? Me expulsar da minha própria casa? E que eu ia aceitar quieta? Vocês estavam errados. O oficial olhou para o relógio. 28 minutos. A cena que se seguiu foi quase cômica, se não fosse trágica. Lucas e Mariana correndo pelo apartamento, pegando roupas, objetos pessoais, tropeçando um no outro. Vizinhos apareceram de novo, mas dessa vez os olhares eram diferentes. Alguns aprovadores, outros surpresos. Mas ninguém sentia pena de Lucas. Dona Clarice me deu um sorriso discreto. Bem feito, querida. Esse rapaz nunca prestou mesmo. Quando os 30 minutos terminaram, Lucas e Mariana estavam na calçada, exatamente onde eu estive na noite anterior. A diferença era que agora, os olhares de pena eram para eles, e eu estava segurando as chaves do meu apartamento. Lucas tentou se aproximar. Beatriz, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Eu cometi um erro.
Cometeu vários, eu corrigi. Mas esse foi o último. Mariana explodiu. Você me disse que o apartamento era seu, que a gente ia morar aqui juntos. Você mentiu. Lucas virou para ela desesperado. Eu não menti, eu achei que podia me enrolar também. Mariana pegou a bolsa dela. Sabe de uma coisa, Lucas? Você não vale nada. Nem o apartamento que você não tem, nem o caráter que você perdeu. E ela foi embora, deixando ele sozinho na calçada. Lucas me olhou, olhos vermelhos. Eu te amava, Beatriz. Não, eu respondi calmamente. Você amava o que eu proporcionava. Conforto, estabilidade, alguém que te sustentava enquanto você fingia ser alguém que nunca foi. Mas acabou. Vou trocar as fechaduras hoje ainda. Não tente voltar. Ele ficou ali, quebrado, enquanto eu subia de volta para o meu apartamento, para o meu espaço, para a minha vida. Nos meses seguintes, reconstruí tudo. Pintei as paredes de um azul suave que sempre quis, mas Lucas dizia que era escuro demais. Comprei plantas e espalhei pela sala. Comecei terapia com a doutora Fernanda, que me ajudou a entender que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. Entrei num grupo de mulheres que também passaram por relacionamentos abusivos e percebi que minha história não era única, mas minha força, sim. Lucas tentou me procurar algumas vezes. Mensagens pedindo desculpas, depois acusações, depois súplicas. Bloqueei ele em tudo. Soube por amigos em comum que ele voltou para a casa dos pais, que Mariana o bloqueou também, que ele perdeu o emprego em uma das startups fantasmas. Não senti pena. Senti alívio. 6 meses depois, olhando pela janela do meu apartamento, vendo o sol se pôr sobre Porto Alegre, entendi algo fundamental. Limites não são crueldade, são proteção. E recomeçar não significa apagar o passado. Significa escolher um futuro onde você não desaparece para caber na vida de outra pessoa. Eu escolhi eu mesma. E foi a melhor decisão que já tomei. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe nos comentários. Você já precisou escolher entre perdoar ou se proteger? Qual foi sua decisão? Inscreva-se no canal para mais histórias reais que mostram a força que existe em dizer não mais. E não esqueça de assistir o próximo vídeo recomendado, porque histórias de recomeço como essa merecem ser compartilhadas. Um abraço forte e até a próxima.